do que você tem plantado hoje. O que você vai colher? Vida ou morte? Mas antes de a gente começar o nosso vídeo, deixa eu passar aqui umas informações. Eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal se você não é inscrito. Deixar aquele like aqui bacana para incentivar aqui as nossas gravações, para que o YouTube entenda que esse assunto, essa mensagem é relevante, ele compartilhe com mais pessoas. Ativa as notificações para você ser avisado quando a gente postar um vídeo novo aqui. A gente vai estar tentando postar semanalmente vídeos aqui para edificar a sua vida. E não esquece de compartilhar também com seus amigos, com seus vizinhos, para que a mensagem do reino de Deus continue sendo espalhada por toda a terra. Amém? Imagina que você decide começar uma plantação de frutas e legumes e pela falta de experiência, você vai até os seus pais, os seus avós e pede para ele que te dê algumas instruções de como fazer um plantio bom, para que você consiga ter uma boa colheita. E chegando lá, digamos que os seus avós, que são mais experientes, eles falam: meu filho, se você plantar nessa parte do terreno aqui, provavelmente suas plantas elas não vão crescer. E se elas crescerem, elas vão morrer. Mas se você plantar nessa parte do terreno aqui, pode ter certeza que as suas plantas elas vão crescer com vida e vão dar muitos frutos. Pelo senso comum, é óbvio, que essa pessoa que você escolheria, ou que nós escolheríamos o terreno onde o solo é mais fértil, onde a gente vai plantar, vai ter todo o trabalho de plantar e vai colher lá na frente. Mas você sabia que espiritualmente não é o que muitos de nós têm feito? Eu fiz essa pequena ilustração no início da nossa mensagem para tentar explicar o que eu acredito que o apóstolo Paulo estava querendo falar, querendo explicar aos Gálatas em capítulo 6, versículos 7 e 8, que diz assim: não se engane, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. Se plantar no terreno da natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Você percebe que existem dois tipos de terreno? E que dependendo de onde você planta, os resultados são diferentes. Vida ou morte. E se a gente voltar um pouco lá no capítulo 5, do versículo 16 em diante, o apóstolo Paulo ele dá uma descrição do que seria o plantio, de como a gente faz a semeadura, de como é semeado essas sementes, de como a gente planta. E ele fala assim: quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito Santo de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana, porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito de Deus quer, e o que o Espírito de Deus quer é contra o que a natureza humana quer. E logo adiante ele fala a respeito dos frutos da natureza humana, que é a imoralidade sexual, a bebedeiras, farras. Ele dá uma lista do que são as práticas, e um pouco mais lá na frente ele fala sobre os frutos do Espírito Santo. E se a gente voltar um pouco lá no capítulo 5, do versículo 16 em diante, o apóstolo Paulo ele dá uma descrição do que seria esse plantio, ou melhor, de como que é feito esse plantio. Vamos ler aqui. Eu quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito Santo de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana, porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito de Deus quer, e o que o Espírito de Deus quer é contra o que a natureza humana quer. E aqui em diante ele vai falar sobre os frutos da carne e depois ele vai falar sobre os frutos do Espírito Santo. Mas sabe o que é interessante aqui? É o que ele fala no versículo 16. Deixem que o Espírito Santo de Deus guie, dirija. Em algumas traduções fala: vivam no Espírito Santo de Deus. E o contrário disso é que se nós vivemos de acordo com a nossa natureza humana, a gente faz isso que ele fala aqui, adoração aos ídolos, a feitiçaria, as inimizades, as brigas, ciumeiras, os acessos de raiva, ambição egoísta, desunião, inveja, bebedeiras. Mas se a gente deixa com que a nossa vida seja guiada pelo Espírito Santo de Deus, acontece isso aqui, O Espírito de Deus produz o amor, alegria, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade e todos aqueles frutos do Espírito Santo que a gente já conhece.
E eu quero te fazer uma pergunta com base nisso. Quem tem conduzido? Quem tem dirigido a sua vida? É o Espírito Santo de Deus ou a sua natureza humana? É muito importante a gente pensar nisso, porque se a gente olhar, essas práticas elas estão diretamente relacionadas ao nosso estilo de vida, da maneira como a gente vive, e dependendo de quem guia, as nossas práticas são diferentes. Se nossos frutos são bons, é sinal que nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. Mas se as nossas práticas são ruins, isso significa que é a nossa natureza humana que tem guiado, que tem orientado as nossas decisões e tem nos levado a pecar. Faz parte do estilo de vida do cristão viver uma luta constante contra o pecado. E a gente percebe nas palavras do apóstolo Paulo que existe uma batalha espiritual entre a nossa natureza humana e o Espírito Santo de Deus. E que essa batalha ela é real, ela é espiritual e ela pode estar acontecendo agora. Mas aqui eu quero abrir um parêntese para falar a respeito do pecado. É muito comum para as pessoas que ainda não conhecem a Cristo achar que o cristão ele não peca, que ele não peca mais. Mas muito pelo contrário. E aqui eu quero abrir um parêntese. É muito comum achar que o cristão ele não peca mais. Mas na realidade, o cristão ele vive para não pecar. O pecado ele incomoda, o pecado ele entristece o Espírito Santo. E a gente vive um estilo de vida para que a gente não peque mais. Mas isso não significa que nós não pecamos mais. Existe um pensamento que os cristãos eles não pecam mais. Mas na realidade, na prática da vida cristã, é pelo contrário. Nós pecamos sim, nós somos pecadores. E se nós dizemos que não temos pecado, nós fazemos de Deus um mentiroso. Mas o que diferencia então? Tem a ver com o nosso estilo de vida, com as nossas práticas. Um cristão verdadeiramente transformado, ele não vive na prática do pecado, apesar de ele às vezes cometer algum pecado. Essa é a diferença. O pecado ele entristece o nosso coração, o pecado ele entristece o Espírito Santo e a gente vive uma luta constante para que a gente não peque mais, para que a gente não erre mais, porque a gente sabe que o nosso pecado ele nos afasta de Deus, ele entristece o Espírito Santo. Então diariamente, dia após dia, a gente vive nessa luta para que a gente não viva na prática do pecado. E eu quero falar para você que não se conforma com o pecado. Se você tem lutado diariamente, mas percebe que existem alguns pecados que você não consegue vencer, que você não consegue lutar contra eles, eu quero falar para você que você tem que parar de lutar contra eles. É isso mesmo, você tem que parar de lutar sozinho contra eles. Para não ficar uma heresia aqui. Eu quero falar para você que está lutando contra a idolatria. Pode ser que no seu coração hoje existem pessoas, existem coisas que estão no primeiro lugar de Deus. Pode ser que você construiu altares no seu coração para essas coisas e agora elas estão no primeiro lugar, onde Deus deveria estar. Pode ser que você esteja lutando contra a imoralidade sexual, contra a pornografia, contra a masturbação, contra a fornicação, contra a lascívia e inúmeras outras coisas, inúmeras outras imoralidades que assolam o nosso século hoje. Pode ser também que você esteja lutando contra a falta de domínio próprio. Você é uma pessoa que se irrita fácil, que perde a paciência muito fácil, que não tem domínio próprio, que tem muita mágoa, que não consegue tratar, que não consegue lidar com mágoas do passado, com feridas do passado, e isso, sabe, te assola, te persegue e hoje faz com que você tenha ódio de outras pessoas, faz com que você não consiga amar o seu próximo. Sabe, eu quero compartilhar uma palavra com você aqui que nos dá um fundamento, que nos dá uma base para crer que esses pecados que nos perseguem, que diariamente nós lutamos contra eles não têm mais poder sobre a minha vida, eles não têm mais poder sobre a sua vida. E é por isso que eu estou trazendo essa mensagem aqui. E essa palavra que a gente pode usar como munição, ela está aqui em Romanos capítulo 6, versículo 6, que diz assim:
Pois sabemos que a nossa velha natureza pecaminosa já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morre fica livre do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos também que viveremos com Ele. Então é com base nessa palavra aqui que eu venho falar para você, que se você morre com Cristo, você também ressuscita com Ele. E esse pecado que nos assombra, que te assombra, ele não tem mais poder sobre a sua vida. Você não é mais um escravo dele. É por isso que eu estou aqui nesse vídeo, é por isso que a gente está trazendo essa mensagem, que eu trouxe essa mensagem para você. É para dizer que esse pecado ele não tem mais domínio sobre você. Mas existe uma coisa que você precisa fazer. E que depende da sua atitude, que depende da sua ação. Lembra que a gente estava falando sobre plantio, sobre colheita? Você já parou para se perguntar quais são as sementes que você tem plantado? Será que são sementes boas ou será que são sementes ruins? A gente vai ver aqui em Romanos capítulo 8 uma coisa muito importante, que eu acredito que é a chave, que se você entender isso, você vai conseguir lutar da forma certa. Se você tem lutado sozinho, é por isso que você está perdendo. Mas agora, com base nessa palavra aqui que eu vou trazer para você, você vai saber como lutar agora contra isso. Qual é a maneira certa de lutar contra isso? Em Romanos capítulo 8, versículo 5 e diante, diz assim: porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa natureza. Mas as que vivem de acordo com o Espírito Santo de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito de Deus. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabam morrendo espiritualmente. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e paz. Então, meus irmãos, a palavra e o que pode te ajudar agora a vencer esse pecado é você entender que tudo começa a partir da nossa mente. A psicologia e os estudiosos que estudam o comportamento humano, eles falam que antes de você chegar numa prática, existe uma sequência de coisas que acontecem até você chegar no resultado. E tem a ver com isso que a gente acabou de ler aqui, com o pensamento. Porque é basicamente assim, aquilo que a gente pensa gera sentimentos, emoções. E essas nossas emoções e sentimentos, eles geram ações. E consequentemente essas ações elas geram resultado. Então eu acredito que é por isso que o apóstolo Paulo ele fala: deixem que o Espírito Santo de Deus guie a mente de vocês. Porque começa aqui, meus irmãos, começa aqui na nossa mente. E se a gente tem colocado coisas, se a semente que a gente tem plantado na nossa mente são sementes ruins, consequentemente ela vai gerar sentimentos ruins, ações ruins e resultados ruins. Então, seguindo o conselho do apóstolo Paulo, que ele fala: deixe que o Espírito Santo de Deus guie a mente de vocês. Eu quero aconselhar agora, meus irmãos, aqui com base na palavra, quais são as sementes certas que a gente deve semear na nossa mente e no nosso coração, para que a gente tenha munição, para que a gente tenha forças o suficiente para lutar contra o pecado. E lembra, meus irmãos, a gente não está lutando sozinho. Quando a gente semeia, quando a gente coloca as sementes certas, a gente dá munição para que o Espírito Santo nos ajude a vencer o pecado. Não é pelos nossos méritos, não é pelas nossas próprias forças, não é por qualquer coisa que venha da parte humana, mas a gente simplesmente dá as munições corretas. A gente alimenta o nosso espírito e dá espaço para que ele haja e nos dê força para vencer e para lutar contra esses pecados que a gente tem lutado diariamente. Então, meus irmãos, eu quero aconselhar você aquilo que o apóstolo Paulo ele fala lá em Romanos, a partir do verso 2 em diante, que ele fala: não vos conformeis com esse mundo, mas deixem que o Espírito Santo de Deus transforme a vida de vocês através de uma completa mudança da mente de vocês. Sabe, eu não acredito que não é à toa que o apóstolo Paulo ele aconselha a gente tomar cuidado com os nossos pensamentos,
O próprio Jesus fala também que a gente tem que tomar com os nossos pensamentos. A gente percebe em várias cartas do apóstolo Paulo que ele enfatiza o cuidado que a gente tem que ter com aquilo que a gente pensa. E agora eu quero falar para você quais são as sementes que a gente tem que semear. Jesus ele contou uma parábola do semeador. E já resumindo aqui para a gente finalizar, quando ele vai explicar para os seus discípulos o que significa aquela parábola, lá em Lucas 8, no versículo 11, ele fala que a semente que aquele semeador estava semeando é a palavra de Deus. E existe uma outra comparação também, que Jesus, quando ele vai falar sobre uma semente, ele compara o reino de Deus como uma semente também. Olha que curioso. E para a gente finalizar agora, o que eu quero falar para você é que a semente que a gente deve plantar no nosso coração, que é o terreno, e na nossa mente, é a palavra de Deus. Se a gente não alimentar a nossa mente e o nosso coração com a palavra de Deus, a gente vai estar indo para a guerra sem munição. Então eu quero incentivar você, eu quero motivar você a mergulhar na palavra de Deus. Sabe? Se alimente da palavra de Deus. Se transborde dela, porque é a partir dela que a gente vai conseguir, a gente consegue ter munições o suficiente para vencer essas batalhas. Então vamos recapitular para que a gente consiga entender o que precisa ser feito agora. A gente viu que existem dois tipos de solos. E dependendo de onde a gente planta, os resultados são diferentes. A gente viu que se nós plantarmos na nossa natureza humana, a gente colhe a morte. Se plantarmos no espírito, colhemos a vida. E que existe uma batalha constante entre essas duas naturezas. E o apóstolo Paulo ele nos aconselha: deixe que o Espírito Santo de Deus guie a vida de vocês. Então nós precisamos deixar com que o Espírito guie a nossa mente. E seguindo o conselho do apóstolo Paulo, a gente precisa deixar que o Espírito Santo ele conduza, ele dirija a nossa vida. Mas um pouco mais a fundo, a gente precisa deixar com que ele conduza a nossa mente e os nossos corações e o nosso coração, porque é a partir daquilo que pensamos que gera emoções. Essas emoções elas geram ações e essas ações elas trazem resultados. Então tudo começa aqui na nossa mente. Então a gente viu também que a palavra de Deus, elas são as sementes que a gente precisa plantar no nosso coração e na nossa mente, para que os nossos frutos eles sejam bons, sejam o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a humildade, a mansidão e o domínio próprio. Se isso ficar claro na nossa mente, a gente vai entender, a gente entende que o pecado, a nossa natureza humana, ela não tem mais domínio sobre a nossa vida. E que se a gente plantar no terreno certo as sementes corretas, os nossos frutos, eles vão ser bons. Se ficar claro na sua mente que existem terrenos diferentes e que dependendo de onde a gente planta, os resultados são diferentes, quais são as sementes que a gente tem que plantar, que é a palavra de Deus, aqui na nossa mente e no nosso coração, para que as nossas atitudes, os nossos frutos sejam bons, a gente vai conseguir vencer a nossa luta diária contra o pecado. E para finalizar, tudo isso que eu estou falando é com um propósito. Não é simplesmente para parar de pecar, mas a palavra de Deus diz que nós devemos ser santos, assim como o Senhor nosso Deus é santo também. Então toda essa nossa luta, toda essa nossa batalha, ela não é simplesmente para não pecar, mas ela tem um objetivo, ela tem um propósito, e é a santidade. A santidade, ela não é um fim em si mesmo, ela é uma ponte para a intimidade, ela é uma ponte para uma comunhão mais profunda e genuína com o nosso Deus. Então, tudo isso que a gente está falando aqui, tudo isso que eu estou falando para você aqui, ela se resume com esse propósito, de viver uma vida em santidade, porque em santidade nós um dia nós iremos ver o nosso Deus, e que em santidade a gente consegue viver numa comunhão mais profunda, numa comunhão mais íntima com Ele. E isso também tem um propósito, que é conhecer a vontade de Deus, aquilo que é bom, perfeito e agradável, que é o que o apóstolo Paulo ele fala lá em Romanos 12. Que a nossa transformação da mente, o resultado dela é conhecer a vontade de Deus, aquilo que é bom, perfeito e agradável.
Que Deus abençoe a sua vida.